Hoje nós vamos iniciar com um evangelho. Coisa mais gostosa do mundo é ler o evangelho. Eu amo ler e estudar os evangelhos. Eu só estou conectando aqui para ficar mais fácil. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem já está com a sua Bíblia, vamos pegar o evangelho de João hoje. O João é o quarto evangelista. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, procure aí na sua Bíblia o Evangelho de João. João, ele tinha uma peculiaridade. Ele, diferentemente dos outros evangelistas, João, ele se destacou porque ele quis trazer para a comunidade, para nós aqui no caso, né? Quem é Jesus? Mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então, ele não se preocupou muito em falar os milagres, contar os milagres de Jesus. Ele não teve essa preocupação, né? Ele quer mostrar o conteúdo de catequese existente na sua comunidade. Então, isso é uma coisa que ele mostra. O Evangelho de João quer despertar e alimentar a fé em Jesus, o Cristo. Então, é cada vez mais aprofundar. É no Evangelho de João que nós encontramos quando Jesus diz assim: eu sou o quê? Eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Entende? Tudo aquilo que João fala, nós vamos ler tudo isso aqui, tudo aquilo que Jesus fala, eu sou o bom pastor, é na carta de João que você encontra. Então, quem é Jesus? Para mostrar e fortalecer essa imagem para a sua comunidade, tá bom? E nós começamos hoje, então, Evangelho de João, Evangelho de João, tá bom? Olha a minha Bíblia, toda estudada, toda escrita, grifada. Por quê? Porque é um livro de estudo, é um livro de oração e de estudo para a minha fé, estudando e aperfeiçoando a minha fé. Então, nós estamos no Evangelho de João, tá bom? Então, vamos lá, todo mundo aí, firme, animado para a gente estudar, fazer a leitura e ler o Evangelho? Pois bem, vamos lá então. Hoje vamos ler o prólogo. O prólogo é a abertura do Evangelho de João, tá bom? O que nós temos aqui? Prólogo, capítulo 1, versículo 1. Assim começa o Evangelho de João, escrito da seguinte forma: No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. O princípio é Jesus. O Verbo é a palavra de Deus. Então, Jesus era a palavra de Deus. No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. Só nessa frase pequenininha está afirmando que Jesus é a palavra de Deus e que Jesus é Deus. Então, por que a gente fala no princípio? Quando aparece a palavra no princípio, está se referindo a Jesus. Porque Jesus, ele diz, ele é o princípio, é o começo e o fim de tudo. A gente encontra na Bíblia a passagem que Jesus é o alfa e o ômega, o começo e o fim de tudo. Então, quando ele fala aqui no princípio, quer dizer, Jesus Cristo era o Verbo. Quando Jesus encarna, quando ele vem ao mundo como homem, ele passa a ser aquele que vai verbalizar o amor de Deus por nós. Vai mostrar, é a ação. O verbo é a ação de Deus no mundo, é Jesus. Então, Jesus é o verbo, é a ação. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, ele estava lá no começo da criação. Então, Jesus junto de Deus. Isso a gente encontra nos primeiros 2 versículos de Gênesis, tá bom? Então, se você for lá em Gênesis, vou entrar aqui em Gênesis só para a gente ver. Gênesis,
No princípio, Deus criou o céu e a terra estava em forma e vazia, as trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui fala que no princípio era Jesus, então que Jesus já estava com Deus. Então nós estamos aqui falando isso. João repete que Jesus estava com Deus desde o começo, porque Jesus é o próprio Deus. É a Santíssima Trindade, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Tudo foi feito, no versículo 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. O verbo, tudo foi feito por Deus com Jesus. Então, tudo foi feito por Jesus, pelo Filho, pelo homem, pela humanidade. Tudo foi feito por ele e sem ele nada foi feito. Aqui está escrito assim, conforme nada do que foi feito sem ele. Sim, sem Jesus. Então Deus estava com Jesus e sem Jesus nada foi feito. Nele havia vida e a vida era a luz dos homens. Nós vamos ver aqui no Evangelho de João, onde Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Quando nós falamos a luz resplandece nas trevas, nós vamos ver em algumas passagens a questão da noite, porque a noite é treva e as pessoas procuram, Nicodemos especificamente, procura Jesus à noite, porque ele não tinha luz, ele não enxergava a luz. Então, por que ele procura Jesus? Porque Jesus é luz. Então, Jesus é a luz que vai clarear as trevas, que vai clarear a noite. Assim também na nossa vida. Todas as vezes que nós estamos com dificuldade, não estamos enxergando uma solução, é tudo escuro, está tudo confuso, você não está enxergando, chama Jesus para perto de você, cada vez mais é com ele que você tem que andar. Porque quando você traz Jesus para a sua vida, você traz a luz para clarear os seus passos, para clarear o seu entendimento. Então, é com Jesus que nós estamos, que devemos caminhar no nosso dia a dia. Versículo 6. Houve um homem enviado por Deus que se chama João. João é testemunha. João, quando estava na barriga de Isabel, ele sentiu a presença de Jesus, de Deus, ali, presente. Ele ainda no ventre de Isabel, sentiu a presença de Jesus no ventre de Maria, quando Maria foi visitar Isabel. Então, houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Esse João aqui não é o João que está escrevendo o Evangelho. É João Batista. É o filho de Isabel, não é o João Evangelista, tá bom? Este João Batista, que é o João Batista, veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. João Batista foi o último dos profetas. Ele foi o último a anunciar Jesus, porque logo depois ele já anunciou e Jesus já veio, porque até então os profetas anunciavam o Messias que viria. João foi o último. Ele anunciou e mostrou Jesus e apresentou. Este é o Cordeiro de Deus. Então, quando João Batista anuncia Jesus, ele está testemunhando a presença de Jesus no mundo. Ele mostra a luz a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. João não era a luz. Muita gente achava que era ele o Messias, mas ele dizia, não sou eu. Haverá alguém muito maior do que eu que virá depois de mim. Então, Jesus era muito consciente. Nós, assim como João, somos testemunhas da presença e da existência de Jesus no mundo e na nossa vida. João Batista foi muito humilde, ele sempre caminhou anunciando Jesus, que Jesus estava para vir, que Jesus estava chegando. Hoje nós vivemos, recebemos, sabemos que tem Jesus, que Jesus está presente na nossa vida, nós também precisamos ser testemunhas. João está apenas, João Evangelista está dizendo que houve um João
que era testemunha, assim como também nós devemos ser, tá bom? No versículo 9, só para vocês saberem, aqui no primeiro e no segundo versículos, nós temos um princípio eterno. Isso aqui é uma verdade, é um princípio eterno. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus. Então, isso é um princípio eterno. Isso é algo que é imutável. Então, a gente chama de princípio eterno. Então, você grifa esses versículos 1 e 2 e escreve aí do lado, PE, princípio eterno, tá bom? Porque é uma maneira de você ir entendendo a Bíblia, tá? Continuando, versículo 9. O verbo, Jesus, grifa aí o verbo, escreve Jesus, era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Outro princípio eterno. O verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo o homem. Jesus veio para iluminar a nossa vida. Ele veio para nos mostrar que existe uma vida depois da morte, que é a vida eterna, que a gente vai morrer e vai voltar para Deus, vai ter uma nova vida que é a vida eterna, a vida junto do Pai. Não é uma vida que você vive aqui, acaba, morre e acabou tudo. Você vai viver uma vida em plenitude junto do Pai. Ok, estava no versículo 10, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quando ele diz isso, ele diz o seguinte, que Jesus morreu porque as pessoas não o reconheceram como Filho de Deus, como Messias que haveria de vir. Então, ele estava no mundo, ele criou o mundo e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Inclusive, quando ele cresce em Nazaré, quando ele volta em Nazaré, e ele quer ajudar as pessoas, fazer milagres ali naquele lugar, ele não consegue. Por quê? Porque as pessoas não o reconhecem. É lógico, é fácil você ver uma criança nascer, filho de José o carpinteiro, filho de Maria, o menino cresce, com 30 anos ele vai embora, aí ele volta dizendo que é o Filho de Deus, querendo fazer milagres, alguém vai acreditar nisso? Não, gente, é muito difícil. Realmente é difícil. Se nós nos colocarmos no lugar deles, você vai dizer, não, realmente. Por quê? Porque nós enxergamos as aparências. Eles não estavam enxergando Jesus como tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele estava provando, que ele estava mostrando quem ele era. O que a gente consegue ver só o que os olhos estão vendo ali da matéria. Eles não conseguem ver o que está dentro. Então é algo que nós precisamos exercitar conosco, com o próximo que está perto de nós. Quantas vezes nós estamos barrando o outro que está perto da gente porque a gente só olha a aparência dele. Ele sempre foi assim, ele não vai mudar. Não existe a menor possibilidade dessa pessoa ser diferente. E, na verdade, as pessoas estão sempre mudando. Cada dia nós podemos ser melhores. Se eu errei hoje, não significa que eu vou errar sempre. Eu posso ser melhor amanhã. Agora, aqui no caso de Jesus, ele é o próprio Deus. As pessoas não o reconheceram. Então, está dizendo aqui isso. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. As lideranças do poder econômico, político e religioso são os responsáveis pela morte de Jesus. Porque eles tinham medo, eles não conseguiam enxergar Jesus quem ele era verdadeiramente, como Filho de Deus, como o próprio Deus. Isso era uma blasfêmia falar uma coisa dessa. Eles não compreendiam e não conseguiam ver nas atitudes de Jesus a diferença no mundo que ele era. Então, continuando, deixa eu ver como é que nós estamos de tempo aqui. No versículo 12, mas a todos aqueles que o receberam e aos que creem no seu amor, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Isso aqui é uma promessa. Ele está prometendo, todos aqueles que receberam e creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus.
que é isso? É o Espírito Santo no batismo que nos torna filhos de Deus. Porque é o próprio Deus presente em nós no sacramento do batismo. Isso tudo é mistério. Mas isso é um fato. É um mistério de fé. Nós acreditamos pela fé. Então, todos aqueles que o receberem, aos que crerem no seu nome, deu-lhes o poder, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No batismo, eles mergulham na água viva, eles mergulham na presença de Deus. Os quais não nasceram no sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Então, nasceram de Deus, da vontade de Deus, tá bom? Versículo 4. E o verbo se fez carne. O que significa isso? Deus se tornou visível. Deus agora é visto sob nossos olhos, verdadeiramente humanos. Então, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Ele está dando testemunho aqui de que ele viu o Filho de Deus. Ele viu o Verbo encarnado. Ele viu Deus que se tornou visível. Então, ele dá testemunho, João, agora João Evangelista, falando que ele viu, ele presenciou, ele também é testemunha de Jesus, que é o Deus vivo. João dá testemunho dele, aí agora é João Batista. João Batista dá testemunho de Jesus e exclama: eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. João Batista é mais velho que Jesus. Ele é 6 meses mais velho, mas Jesus sempre existiu. E João, pelo Espírito Santo, ele sabia que Jesus era o Deus. Ele já sabia que Jesus era Deus. Ele sabia que o Messias era esse Jesus que ele ia apresentar. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Todos nós que estamos na presença de Deus recebemos graça sobre graça na nossa vida. É isso que nós queremos dizer. Bênçãos e mais bênçãos, graça sobre graça. Pois pois a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus. O Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. Lindo esse prólogo, né, gente? Aqui mostrando quem é Jesus, quem mostra Jesus, que é João Batista, João, o evangelista, mostrando que ele viu com seus próprios olhos e testemunha isso também, e que Jesus é o próprio Filho de Deus. Então, nesse prólogo do Evangelho de João, nós estamos iniciando hoje esse evangelho, onde a intenção de João é conhecer Jesus, mostrar Jesus como Filho de Deus, tá bom? Fique com Deus, vocês. Um beijo. Até.